Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Não sei se vocês sabem, muitos devem saber, a gente está em plena semana da mobilidade, quer dizer, no finalzinho da semana da mobilidade. E a gente achou pertinente trazer como nosso convidado hoje uma ONG que vem lutando há algum tempo para tornar a cidade de São Paulo uma cidade mais humana e especificamente no que diz respeito à caminhabilidade. A gente trouxe hoje Miti Hori, da Associação Corrida Amiga. Tudo bom, Miti? Tudo bem. Obrigada, Renato, pelo convite. Então, vocês sabem que a Corrida Amiga é uma ONG amiga aqui do programa. Já veio a Silvia Stuck Cruz, que é a organizadora da ONG, que inclusive está viajando, né, Miti? Ela está no Canadá. Então, desejo boa sorte, viu, Silvia, para você na sua caminhada. E, Miti, como que está as atividades hoje da Corrida Amiga? Então, a Corrida Amiga, para quem não conhece, né, é uma ONG que incentiva as pessoas a usarem a caminhabilidade como um transporte a pé. Então, o fundamental dela, né, então, são as pessoas que correm de um lugar ao outro usando a corrida. Nós temos outros projetos que incentivam a caminhabilidade, agora com crianças e agora também com idosos. Miti, eu andei dando uma olhadinha no Face de vocês e vi alguns vídeos de vocês atuando nas escolas. Como que é especificamente o trabalho com crianças? Como é que vocês fazem a abordagem? Como é que é o dia a dia do trabalho com as crianças? Com as crianças é bem interessante, né? As crianças, elas têm uma energia, elas querem caminhar e elas não veem a cidade tão hostil como os adultos veem. Então, a gente faz dois tipos de trabalho. O primeiro trabalho é na área interna da escola, a gente faz como se fossem percursos simulando como é uma caminhabilidade na cidade. Então, se tiver uma calçada que não esteja tão bom, então são vários tipos táteis e as crianças vão andar em diferentes tipos de piso. Tem outra parte, assim, se por acaso tiver uma árvore com um galho um pouco mais baixo, as crianças passam por baixo, né? Então tem uma corda simulando isso. Quando tem um semáforo, como é que a gente faz? A gente espera, né? A gente atravessa na faixa e, eventualmente, quando tem degraus, como é que a gente faz? Então as crianças também pulam os degraus, né? Então tem vários tipos de um circuito bem lúdico, né? Então incentivar a caminhabilidade de uma forma lúdica. Isso é trabalho interno. A gente também faz um trabalho externo que a gente leva as crianças para conhecer o entorno da escola ou eventualmente levar para um ponto assim, levar a criança de uma escola, né? A gente está trabalhando atualmente com escolas municipais, a gente leva da escola até um parque e faz atividade de ida e volta, então são alguns quilômetros que para a criança elas caminham com muita tranquilidade, né? Aproveitam e voltam. E elas têm um olhar que elas veem as árvores, elas veem os barulhos, elas brincam entre elas. E quando a gente faz
Elas veem a casa da tia. Não, então no entorno, né, elas vão reconhecendo, aqui mora a minha tia, né? E foi interessante que quando eu cheguei na escola, eu cheguei um pouquinho antes de começar a atividade, eu vi muitas crianças chegando a pé. Eu falei, o que é de diferente? Daí os professores me contaram que as crianças, por causa dos pais ou dos adultos, é casa, escola, casa, né? Então não tem o momento lúdico, o momento de brincadeira que é importante para a criança. Então, se a gente sai com ela para ver que ela pode fazer isso, e é um custo que é só a caloria que ela está queimando, né? Ela está queimando energia que ela precisa estar se movimentando. Então, essa é o trabalho que a gente faz com as escolas. E para a criança é legal isso, né, Mitty? Porque para a criança uma volta no quarteirão é um universo, né? Ela reconhecendo e... É outro universo. Então, a gente estava fazendo também, tinha toda a parte dos diferentes pisos, diferentes desenhos da calçada, e as crianças comentavam, olha aqui a calçada. Então, tinha aquele símbolo lá de Copacabana, elas falaram, parece que a gente está na praia, né? Então, é ótimo, né? Então, elas realmente percebem isso, e é uma forma, a gente sempre fala, as crianças têm que caminhar, né? Então, é uma forma que a Corrida Amiga faz, e a gente faz isso, já temos esse programa, né? De realmente fazer as crianças caminharem, sair do sedentarismo. Legal. Né? De uma forma sempre lúdica para as crianças. E é bom que elas também funcionam como um elemento difusor dessa filosofia, que certamente vão falar para a família, para o pai, para a mãe, não é isso? Com certeza. E foi até uma das crianças, né, que pediu para a gente levá-las, elas tinham feito o passeio no entorno, elas pediram para a gente levar, acompanhá-las para ir até um museu, que elas querem ver uma exposição. Né? Então, assim, a gente pensou, estamos conversando com a escola, né? São 2 quilômetros, assim, então podemos fazer. Então, a Corrida Amiga tem o expertise, né, de acompanhar as crianças até fazer o trajeto. Legal. Agora, Mitty, recentemente foi aprovado o Estatuto do Pedestre aqui no município de São Paulo. Como é que você vê, Mitty, a forma... Porque sabe que tem essa história no Brasil da lei que pega e da lei que não pega, não é? Como é que você vê as possibilidades desse estatuto ser realmente implantado com eficácia? Olha, a gente vê que o Legislativo já mostrou que tem interesse no Estatuto do Pedestre, aprovou o Estatuto do Pedestre, né? Tem agora a parte do Executivo, né? E a gente sabe que o tamanho, né, da quantidade de ruas e do tamanho da cidade, né, precisa ter recurso. Então, a gente tem ciências que precisam vir recursos, que seja federal, dotação orçamentária, projeto de intervenção urbana, órgãos internacionais, tudo isso são fontes de recurso. Então, assim, a implementação tem um certo cronograma. Então, assim, o Executivo tem possibilidades, a gente, como Corrida Amiga, a gente sempre vai incentivar e vamos apoiar a execução do projeto. Mitty, São Paulo é uma cidade hostil a quem caminha ou não? Olha, é hostil para quem... primeiro precisa experimentar, né? Então, se a gente ficar sempre, a cidade é hostil, a cidade é perigosa, a cidade... Então, assim, a gente não vai fazer nada, a gente vai esperar que o poder público resolva toda a situação da cidade, né? Então, a gente vai ficar parada, vamos ficar enfurnado dentro do nosso mundinho, dentro dos condomínios. Então, a gente considera, né? E eu, particularmente, eu considero que a gente tem que realmente começar com a gente. Né? Então, a gente tem um problema sério de sedentarismo, né? A gente também, ao mesmo tempo, tem uma população que está envelhecendo, né? Então, a gente precisa ter um idoso ativo e saudável. É uma questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública. Então, isso é uma coisa assim que cada um pode começar a fazer agora. Né? Caminhar um pouco, caminhar bastante, né? Mas ter uma vida mais ativa, sair do sedentarismo. Então, se você for no médico, o médico vai falar algumas coisas. Vai falar, primeiro, faça atividade física, coma comida de verdade, né? Tenha uma vida social, encontre teus amigos, né?
e tenha contato com a natureza, vai tomar sol. É isso que o médico fala. Tá certo. O médico só fala isso. Tudo isso, se você der uma volta do quarteirão, já é um bom começo. Você já consegue tá dando o primeiro passo para isso. Ok. No programa de hoje, em meio à Semana da Mobilidade, o programa Nova Cidade entrevista Miti Ori, da ONG Corrida Amiga. Miti, você estava falando para mim, antes de começar o programa, de como você começou a caminhar. Queria que você contasse essa história, que é legal. Então, tá. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de esportes, né? Na minha infância fiz natação, artes marciais, ando de bicicleta, né? Fazia corrida, caminhada de montanha, tudo isso. Sempre fazer atividade física sempre foi uma realidade para mim, no final de semana, né? E durante a semana sempre foi carro, né? Usava o carro o tempo todo. E para mim era uma coisa normal andar de carro, porque eu faço esporte o tempo todo. E eu estava morando fora de São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo, o trânsito já estava assim, impossível de você adivinhar quanto tempo você levava nos trajetos. E realmente o trânsito estava infernal. E ainda teve uma coisa que foi muito ruim. Eu fraturei meu pé. E por questões médicas, eu tive que ficar 3 meses sem poder dirigir. E ficar 3 meses sem poder dirigir e andar somente de táxi, né, era uma coisa meio fora de questão. Foi quando eu comecei a usar o transporte público e eu cheguei muito mais rápido no meu destino. Sim. E eu acho que, então, assim, o que é importante saber, assim, a cidade de São Paulo mudou nesses últimos anos, né? Então, com as novas políticas de corredor de ônibus, a inauguração de várias estações de metrô, as ciclovias. Então, tudo isso, assim, se você só fica no carro, você eventualmente não percebe que a cidade hoje oferece muito mais possibilidades de mobilidade. E foi daí que, uma vez que você usa transporte público, né, você sempre vai fazer uma parte que é caminhada, né? Sim. Então, assim, caminhar começou a fazer parte. Eu falei, se eu faço isso, né, para ir até o transporte público, por que eu não posso fazer para ir no meu destino? Então, vou no almoço, no jantar, eu consigo fazer caminhando. E foi aí que entrou e daí que eu considero que é importante participar e incentivar as pessoas a fazerem as caminhadas. É legal. É um trabalho legal que vocês fazem, viu, Miti? De fazer a pessoa dar o primeiro passo, porque na verdade as pessoas, você pegar um relógio e marcar realmente o que você demora de carro ou de ônibus ou a pé, você vai ver que você vai se surpreender. Claro que se não for uma distância de 20 km, mas uma distância de 5 km, você chega a pé facilmente mais rápido. Isso aí Não, com certeza. A Corrida Amiga também incentiva as pessoas testarem, experimentarem os outros modais. Então, se você só faz de carro, tenta fazer um dia a pé, um dia de ônibus, um dia de metrô, tenta fazer, experimentar. Assim, isso é experimentar a cidade também. E eu fiz, o ano passado, eu fiz esse experimento, né? Eu tenho um trajeto de 2 quilômetros até o meu principal destino. E eu fiz de todos, né? E eu cheguei à conclusão, né? De corrida eu cheguei super rápido, né? Correndo eu cheguei super rápido, mas de carro foi o que mais demorou, de bicicleta, Então, assim, daí hoje eu tenho noção de quanto tempo eu demoro, né? Se é 15 minutos, 20 minutos, 11 minutos. Você vai pegando... Então, E o de carro foi o que realmente eu demorei quase 30 minutos. Sem contar as peripécias, tem que arrumar estacionamento, tem que... Então, onde tem estacionamento, realmente... E depois, assim, às vezes você vai num destino, você vai num almoço, depois alguém te dá uma carona na volta, ou vocês voltam juntos. Então, assim, é muito mais... você tem uma vida social muito maior. Agora, Miti, essa questão de transformação das cidades em cidades mais humanas, adaptadas às pessoas e não aos carros, é uma coisa que está no mundo inteiro. O que você tem para contar para a gente de um exemplo
internacional que pode ser replicado aqui em São Paulo? Uma cidade que tenha feito algum projeto? Eu entrei na Corrida Amiga, eu acho que tinha acabado de, além de ter a experiência, né, de ter trocado em São Paulo, né, o modo totalmente motorizado para um multimodal, eu tinha acabado de voltar do Japão, de Tóquio, né, que é uma metrópole que nem do tamanho um pouco maior que São Paulo, e lá você tem uma mobilidade, você vê criança na rua, você vê muito idoso na rua, né? Muito idoso andando com facilidade, as calçadas perfeitas, né? Então talvez seja um último extremo, mas eu voltei para São Paulo, pensei, né? Por que a gente não tem isso aqui na cidade? A Corrida Amiga, então, assim, também tem um outro braço, né, que é incentivar os idosos ou pessoas com mobilidade reduzida a ter uma vida ativa, saudável, né, e social. Porque uma vez que você quebra a barreira da mobilidade, você também quebra a barreira da participação social, né? Então, a pessoa tem gente que fala que não vai num lugar porque não tem como ir. Uma vez que você consegue que a pessoa vá, ela consegue encontrar as pessoas, né? Então, assim, cidades de fora, mas aqui no Brasil, São José dos Campos é um exemplo que também diz que a caminhabilidade lá, eles já resolveram isso. Então, são exemplos pertos. Acredito que, assim, são as instituições, são as pessoas que têm que estar na rua para ver o que dá para melhorar. Miti, outra coisa em voga em relação à transformação da cidade está sendo o transporte via modal cicloviário. Existe uma pauta comum entre pedestres e ciclistas? Eles se respeitam, eles convivem bem? Porque às vezes, eu vou te contar, às vezes eu caminho assim muito também por aí, eu vejo alguns ciclistas se portarem que nem os donos de carro. Sai daí que é o meu lugar, quer dizer... Podia ser uma coisa mais pacífica, né? Eu acredito que tanto o ciclista quanto os pedestres, assim, eles querem uma cidade mais calma, uma cidade mais segura para você caminhar ou andar de bicicleta. Então, tem pautas que são bem juntas dos ciclistas e dos pedestres, né? Todos nós queremos, então, todos nós queremos uma cidade mais calma, né? E assim, se teve casos de ciclistas, você não vai morrer atropelado por um ciclista. São casos muito pontuais, né? No geral, temos pautas muito em comum. Agora, Miti, existem dados sobre o quanto as pessoas caminham, quantas pessoas usam o transporte a pé para o trabalho? Existem dados sobre isso? Tem. Quem faz as principais pesquisas, né, é o metrô. O metrô faz de 10 em 10 anos. Foi agora, né? Foi 2007, está sendo agora, 2017, mas os dados computados, os últimos são de 2007. E se chama a pesquisa OD, domiciliar, que é origem e destino. E a pesquisa é que 32% são as pessoas que fazem o trajeto exclusivamente a pé. 32%? 32%. 37% são o transporte motorizado coletivo, né? E o restante, que acho que é 31%, motorizado individual. E como diz a pesquisadora Letícia Sabino, se você considerar o a pé e o transporte público, nós somos a maioria. E o transporte a pé é o transporte de massa. Okay. É o maior. Miti, nosso tempo já está quase se esgotando. Eu queria saber de você quais são as medidas assim, governamentais, em termos de legislação, que poderiam ser úteis para essa melhora da condição das cidades, em termos de caminhabilidade. Tem boa vontade no legislativo, no executivo, na sociedade civil. Então, é importante assim, que toda a sociedade converse para ver como é que a gente faz, né, para fazer, em vez de ficar um jogando para o outro. É uma realidade, precisa melhorar, é questão de saúde pública e é trabalhar junto, né? Eu acho que tem boa vontade em todos os setores. Agora, o mais importante, eu acho que é cada um, né, começar a gente mesmo, começa com o que a gente tem mesmo. E caminhar é só dar 2 passos e andar pelo mundo. Miti, como última pergunta do programa de hoje, eu queria perguntar para você, em termos pessoais, como é que a pessoa faz para dar o primeiro passo, para começar a andar, para começar
a perder o medo? Porque, na verdade, as pessoas têm medo de, eu acho, né? Um dos componentes. A Corrida Amiga tem um programa que a gente acompanha as pessoas caminhar na cidade, né? Então, procura a Corrida Amiga no site. Qual que é o site? Né? É www.corridaamiga.org.com. Estamos também no Facebook e no Instagram, né? Nas redes sociais. Mas o importante é assim, vai dar uma volta no quarteirão, chama alguém ou chama a Corrida Amiga, a gente sai para caminhar com todos vocês. Tá legal. Bom, gente, no programa de hoje a gente entrevistou Miti Ori da ONG Corrida Amiga. Miti, obrigado e o programa Nova Cidade volta a semana que vem.